O que vamos discutir esta noite é o tema dos UFOs: amigo, inimigo ou fantasia. É um assunto vasto. Meu interesse por objetos voadores não identificados começou na década de 1940, quando começaram a surgir relatos de coisas estranhas acontecendo na atmosfera logo após a Segunda Guerra Mundial. Comecei a manter meu próprio arquivo de recortes de jornais e materiais diversos sobre os acontecimentos da época. Sendo alguém naturalmente inclinado à pesquisa, e também curioso por natureza, decidi investigar essas várias ocorrências ou fenômenos para tentar encontrar algum padrão nelas. E comecei a notar coisas realmente impressionantes. Em 1947, Kenneth Arnold relatou ter visto objetos muito grandes enquanto voava próximo a Yakima, Washington, sobre o Monte Rainier. Depois disso, outras pessoas começaram a fazer relatos semelhantes. Tudo o que recebíamos do governo dos Estados Unidos era a informação de que se tratavam de objetos voadores não identificados. Porém, o nome popular da época era discos voadores, e às vezes eram chamados de charutos voadores, porque algumas dessas naves maiores, algumas descritas como tendo o comprimento de campos de futebol, pareciam mover-se de maneira que desafiava todas as leis da gravidade e da aerodinâmica que conhecemos aqui na Terra. Eram descritos como cilindros voadores e, por alguns, como charutos. Agora, de acordo com o aumento do interesse no assunto, os OVNIs estão sendo avistados em taxas cada vez maiores. Segundo os relatos, houve um esforço deliberado para não revelar ao público tudo o que o governo sabe, e eu consigo entender por que adotariam essa postura. No Christian Research Institute, cuja sede ficava em Nova Jersey, havia material compilado de literalmente milhares de casos vindos do mundo inteiro. A União Soviética negava vigorosamente a existência de objetos voadores não identificados, mas, ao mesmo tempo, surgiam relatos vindos de dentro da própria URSS que simplesmente não podiam ser ignorados. Quando comecei a fazer perguntas sobre isso do ponto de vista das implicações teológicas dos objetos voadores não identificados, alguns colegas disseram para mim: Walter, você enlouqueceu. Ninguém vai acreditar em você. Ignorei-os com minha humildade característica e continuei investigando ainda mais, convencido de que a verdade acabaria aparecendo. Surgiu então uma enxurrada de publicações populares, em sua maioria sem valor algum, usando táticas de medo e associando aos OVNIs todo tipo de coisa sem significado real. Entretanto, estudos sérios foram realizados sobre os chamados objetos voadores não identificados. Eu possuo aquilo que já foi considerado uma das fotografias mais claras de um OVNI já registradas, tirada a aproximadamente 800 pés de altitude, em pleno dia claro. O objeto pairava cerca de 3 a 5 metros acima da montanha. Meu assistente tirou a fotografia com uma câmera de 35mm em um dia perfeitamente limpo. Esse avistamento legítimo foi verificado por fontes irrepreensíveis. Afinal, professores de seminário dificilmente mentiriam sobre objetos voadores não identificados, especialmente porque meu assistente, que tirou a fotografia, nem acreditava que eles existiam até registrar aquela imagem. Hoje, ele é um firme crente na existência de OVNIs. A história do fenômeno UFO tornou-se profundamente inserida na cultura moderna. Segundo os relatos, as pessoas começaram a temer a possibilidade de uma invasão extraterrestre, depois que Orson Welles fez um trabalho tão convincente em sua famosa transmissão de rádio, levando muitos a acreditarem que, realmente, estávamos sendo invadidos do espaço exterior.
Pessoas saíram para os campos atirando em aeronaves e carros. A polícia estadual ficou sobrecarregada. Algumas pessoas chegaram até a morrer como resultado do pânico provocado por aquela dramatização. Por muitos anos, o Christian Research Institute dedicou grande parte do seu tempo estudando mais de 6.000 casos de avistamentos provenientes de fontes confiáveis, pilotos comerciais, oficiais da Força Aérea, pilotos da Marinha e civis comuns. Pesquisadores do mundo inteiro investigaram o assunto seriamente. Houve grandes incidentes internacionais envolvendo avistamentos de OVNIs em 1965 e 1967. No verão de 1972 e em outubro de 1973, a NBC exibiu reportagens envolvendo pessoas no Mississippi que alegavam ter encontrado um OVNI durante aproximadamente 20 minutos e terem sido examinadas. Investigadores do governo chamaram esses episódios de encontros imediatos, uma forma elegante de dizer que algo aconteceu com essas pessoas sem afirmar oficialmente que aquilo era um objeto voador não identificado. O Dr. Hynek observou que os OVNIs parecem ter perdido sua timidez nos últimos anos. Na década de 1970, grandes ondas de avistamentos ocorreram poucos anos após as explosões de armas atômicas na Terra. Alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que talvez tivéssemos começado a experimentar com forças que chamaram a atenção de algum outro lugar. Um importante cientista soviético declarou que, na União Soviética, havia um aumento constante nos relatos de avistamentos. Segundo ele, esses casos estavam muito bem documentados em toda a URSS. Assim, os soviéticos passaram da ridicularização para a investigação séria do fenômeno. Naturalmente, houve um enorme fascínio por OVNIs, especialmente por causa dos livros de Erich von Däniken, como Eram os Deuses Astronautas, além de outros livros sugerindo que Deus seria um astronauta. Amanhã à noite, discutiremos todas essas ideias sobre Deus ser um astronauta. Esses livros concentraram enorme atenção sobre o tema dos objetos voadores não identificados. O interesse pelos OVNIs não se limita a pequenos grupos marginais. Pesquisas Gallup indicaram que milhões de americanos afirmavam ter visto objetos voadores não identificados pessoalmente. Em 1966, pesquisas sugeriam que aproximadamente 5% da população adulta já havia visto OVNIs. Os avistamentos tornaram-se numerosos demais para serem descartados apenas como ficção científica ou fantasia popular. Essas descobertas, necessariamente, possuem implicações teológicas para a Igreja de Jesus Cristo. Somos obrigados a reconhecer o fenômeno UFO como uma realidade objetiva. Organizações prestigiadas dedicadas à pesquisa de fenômenos aéreos incluíram cientistas, oficiais militares e estudiosos altamente respeitados. O senador Barry Goldwater, que também era general da reserva da Força Aérea, interessou-se profundamente pelos relatos de OVNIs devido à preocupação de seus eleitores. Quando tentou obter informações no Pentágono, disseram-lhe que aquilo era informação confidencial e, essencialmente, que não era da conta dele. Organizações científicas investigaram seriamente os OVNIs, com centenas de estudiosos ao redor do mundo examinando suas implicações científicas e filosóficas. Durante minhas investigações, fiquei impressionado com o quanto as pessoas se esforçam para explicar os OVNIs de qualquer outra forma possível. As explicações incluíam satélites artificiais, inversões térmicas, refração da luz, balões de alta altitude, meteoros,
estrelas cadentes, gás do pântano, relâmpagos globulares e alucinações. Tudo isso foi usado como forma de desencorajar investigações sérias sobre objetos voadores não identificados. Agora, tenho certeza de que alguns de vocês estão sentados aí se perguntando: então, o que eles são? Eles possuem tamanhos e formatos diferentes. Mas a pergunta em minha mente não é o quê, e sim quem. Eu sei que eles são reais. O governo dos Estados Unidos sabe que eles são reais. Essas aeronaves não foram construídas por nenhum governo ocupando território na Terra, pelo menos nenhum que conheçamos. Suas capacidades são absolutamente espantosas. Relatos afirmam que foram detectadas velocidades superiores a 25 mil milhas por hora dentro da nossa atmosfera, velocidades nas quais qualquer objeto convencional queimaria instantaneamente. Elas fazem curvas de 90 graus em altíssima velocidade sem se desintegrarem. Sobem, descem, movem-se para a esquerda e para a direita, com uma manobrabilidade impossível, segundo tudo o que conhecemos sobre física e aerodinâmica. As pessoas são informadas de que não há motivo para preocupação, mas nossas autoridades sabem que existe algo lá fora. Ninguém quer falar sobre isso porque ninguém realmente sabe o que essas coisas são. No meu livro UFOs, Past, Present and Future, apresento casos documentados de avistamentos entre 1947 e 1973 com verificações consistentes. Eu mesmo possuo confirmação de mais de 600 casos. Também filmei 3 OVNIs em plena luz do dia. Eles se moviam juntos durante cerca de 45 segundos, flutuando de maneira semelhante a bolas de ping-pong no céu. As imagens foram registradas claramente em filme de Zimeres. Então, de forma abrupta, os objetos dispararam em direção às nuvens e desapareceram. Eles pareciam sólidos, e suas dimensões correspondiam às descrições de muitos outros avistamentos que investiguei pessoalmente. Existe uma enorme quantidade de confirmação proveniente de fontes muito sinceras e extremamente confiáveis, indicando que o fenômeno UFO é real. O relatório Condon foi publicado depois que a Força Aérea tentou encerrar definitivamente o assunto dos OVNIs. O estudo foi conduzido entre 1968 numa tentativa de desacreditar o fenômeno. Porém, o relatório acabou sendo rejeitado pela Associação Americana para o Avanço da Ciência, que declarou suas conclusões cientificamente inaceitáveis. Então voltamos exatamente ao ponto inicial, só que agora com ainda mais evidências de que existe uma base científica séria por trás da investigação do fenômeno UFO. Houve diversos projetos oficiais, Project Blue Book, Project Grudge e outros programas militares. E apesar de continuamente dizerem ao público que tudo podia ser explicado facilmente, os próprios militares continuavam investigando o assunto de maneira intensa. Hoje sabemos que esses fenômenos não podem mais ser descartados de forma tão simples. O Comando Norte-Americano de Defesa Aeroespacial emitiu instruções oficiais determinando que todos os pilotos deveriam reportar imediatamente qualquer aeronave ou objeto não identificado. A Força Aérea leva isso extremamente a sério, independentemente do que diga publicamente. Por quê? Porque eles sabem que existe alguma coisa lá. Registros históricos mostram que a humanidade observa objetos estranhos nos céus há milhares de anos. E isso me impressionou profundamente quando comecei a estudar o assunto. Pessoas de épocas e culturas completamente diferentes
descreviam essencialmente o mesmo fenômeno, apenas usando a linguagem disponível em sua época. A antiga literatura hindu, que antecede a era cristã em milhares de anos, contém referências a veículos celestiais e carros aéreos. Naturalmente, um guru indiano antigo não falaria sobre foguetes espaciais, mas ao descrever uma espécie de carruagem celestial ou uma caixa flutuando no céu, ele estava utilizando a linguagem que fazia sentido em seu contexto cultural. Existem registros preservados da civilização indiana descrevendo veículos aéreos e nuvens brilhantes nos céus. Há também inúmeras referências em antigos textos tibetanos relatando fenômenos semelhantes. Os escritos de certos historiadores romanos corroboram relatos de incidentes envolvendo objetos voadores nos céus durante o segundo e terceiro séculos. O historiador romano Júlio Obsequente registrou especificamente vários avistamentos ocorridos entre 213, descrevendo navios fantasmas e embarcações celestiais vistas nos céus. Os egípcios, que certamente não eram tolos em ciência para sua época, também registraram fenômenos semelhantes. Um papiro preservado nos anais do faraó Tutmés III, por volta de 1600 a.C., menciona círculos de fogo aparecendo nos céus. Segundo o relato, esses círculos brilhavam intensamente como o sol e dominaram os céus. Outro detalhe interessante é que o texto menciona um odor terrível associado ao aparecimento desses objetos. E isso é algo extremamente comum também em relatos modernos. Uma das coisas que observamos em alguns pousos de OVNIs em nossa própria época é que, frequentemente, o solo fica queimado em forma circular, exatamente no formato da nave. Além disso, muitas vezes a presença de radiação ou um odor extremamente desagradável. Portanto, é fascinante perceber que essa referência a um cheiro horrível remonta ao Egito Antigo, cerca de 1600 anos antes de Cristo. Em 12 de agosto de 1883, a primeira fotografia conhecida de um OVNI teria sido tirada por José Bonilla, um astrônomo mexicano associado ao Observatório de Zacatecas. Enquanto observava o Sol, ele relatou ter visto um grande número de objetos cruzando sua frente. Contou aproximadamente 150 objetos alongados em forma de fuso. Agora, quero relacionar tudo isso com algo ocorrido nos Estados Unidos, que causou enorme constrangimento às autoridades que tentavam negar a existência dos OVNIs. Em 1952, a Força Aérea entrou em estado de alerta em Washington, D.C., porque OVNIs começaram a sobrevoar a Casa Branca. Os radares detectaram claramente os objetos sobrevoando áreas extremamente restritas do espaço aéreo. Caças foram enviados imediatamente. Esse episódio ficou conhecido como uma verdadeira perseguição aérea a OVNIs. Mas os caças não tiveram qualquer chance. Os objetos aceleravam muito além da capacidade das aeronaves militares da época. Estamos falando de 1952. Os radares registraram velocidades extremamente elevadas, muito superiores a qualquer tecnologia conhecida naquele período. Os pilotos relataram objetos luminosos que desapareciam verticalmente com rapidez extraordinária. Quando os caças se aproximavam, os objetos simplesmente sumiam. Assim que os pilotos retornavam à base, o alerta soava novamente e os OVNIs reapareciam. Esse jogo de esconde-esconde continuou por horas. No final, os objetos simplesmente partiram em altíssima velocidade, deixando os pilotos completamente perplexos e deixando extremamente constrangidos
aqueles que continuavam tentando afirmar que não havia nada acontecendo. Foi um dos grandes marcos da história moderna dos OVNIs. A partir desse momento, tornou-se cada vez mais difícil ignorar o fenômeno. Muitos estudiosos começaram a perguntar: os cristãos deveriam estar preocupados com isso? Outros começaram a publicar livros sugerindo que Deus era um astronauta e que todas as religiões seriam resultado de visitas extraterrestres ao longo da história. Essas ideias se espalharam pelo mundo em múltiplos idiomas. Mas eu acredito que os cristãos precisam olhar para o fenômeno UFO de maneira séria e bíblica, sem cair nem no sensacionalismo, nem na negação automática. Algumas pessoas tentam utilizar passagens bíblicas como Ezequiel, capítulo 1, para provar a existência de espaçonaves nas Escrituras. Eu não concordo com isso. Você pode ler Ezequiel no hebraico, no grego ou em inglês, e não encontrará discos voadores ali, a menos que queira forçar essa interpretação. Estou simplesmente encorajando os cristãos a examinarem cuidadosamente as implicações desses fenômenos. O que isso significa para a teologia cristã? Isso muda alguma coisa? Como devemos interpretar esses acontecimentos à luz da revelação bíblica? Um pequeno livreto intitulado Will We Find God in Outer Space? Dizia o seguinte: Deus é o Deus do cosmos, o Criador de todas as coisas. Onde quer que formos em sua criação, encontraremos evidências de sua identidade, seu poder e o conhecimento dele como Criador. Não precisamos temer o espaço exterior, porque Deus é o Deus do tempo e do espaço. Ninguém precisa ter medo de qualquer coisa relacionada ao universo, porque Deus criou todas as coisas. Somente se, como escreveu J.B. Phillips, o seu Deus for pequeno demais. Você ficará confuso ou assustado diante de evidências científicas ou empíricas relacionadas aos objetos voadores não identificados. Existem muitas descrições diferentes de OVNIs. Eles aparecem em formatos variados: discos, cilindros, cones, arcos, tambores, rosquinhas luminosas e enormes objetos semelhantes a charutos. As descrições fornecidas pelas testemunhas variam enormemente. Os tamanhos vão desde pequenos objetos de poucos metros até estruturas com o comprimento de um campo de futebol. Alguns brilham intensamente. Outros parecem absorver completamente a luz, sem qualquer capacidade reflexiva. As supostas entidades vistas dentro dessas naves também são descritas de maneiras muito diferentes. Algumas testemunhas falam de torsos luminosos, peles escamosas semelhantes às de peixes, seres sem dedos, criaturas com um único olho, orelhas gigantescas, humanoides monstruosos de quase 4 metros de altura, criaturas de 4 patas e muitos outros tipos de aparências bizarras. As descrições são fascinantes. Mas existe uma coisa que emerge de todos esses relatos e que simplesmente não pode ser negada. Essas pessoas viram alguma coisa. Não é possível descartar todos esses relatos como mera conjectura, alucinação ou fenômenos naturais. As características descritas são impressionantes. Os OVNIs são relatados em diversas cores: laranja, azul, vermelho, verde, preto, púrpura e amarelo. Muitas testemunhas afirmam que os objetos mudam de cor durante o voo. Não sei quantos de vocês leram o livro Incident at Exeter, que relata um caso ocorrido em New Hampshire. Um jovem militar, creio que da Marinha, caminhava de volta para sua base numa noite clara, com a lua brilhando e as estrelas visíveis. Ao se aproximar de uma fazenda, os cavalos começaram a chutar violentamente dentro dos estábulos.
Os cães começaram a latir descontroladamente. Havia uma enorme agitação entre os animais. O rapaz não entendia o que estava acontecendo. Então, de repente, acima de um grupo de árvores, surgiu um enorme objeto circular. Ele pairava lentamente no ar, emitindo luzes laranja, vermelhas e amarelas piscando. Possuía um brilho iridescente e simplesmente ficou parado observando-o. O jovem ficou aterrorizado. O objeto começou a mover-se lentamente ao redor da fazenda, enquanto os animais enlouqueciam de medo. Pouco depois, um carro passou pela estrada. O rapaz conseguiu pará-lo e pediu para ser levado até a delegacia mais próxima. Quando chegaram, os policiais ouviram seu relato e disseram: "Não tenha medo, nós iremos com você." Então, os policiais entraram na viatura juntamente com o jovem marinheiro e retornaram à fazenda. Quando chegaram, tudo estava absolutamente silencioso. Não havia objeto algum, nenhuma luz, nenhum barulho. A lua ainda brilhava normalmente e tudo parecia completamente tranquilo. Os policiais saíram da viatura e disseram: "Está vendo? Não existe nave nenhuma, não há luzes piscando, não há problema algum." Naquele instante, o policial olhou para cima. E lá estava o objeto novamente. Ele colocou a mão na arma, mas imediatamente desistiu da ideia ao perceber o tamanho gigantesco da nave. Ficou completamente paralisado. Então correu de volta para a viatura, pegou o rádio e chamou desesperadamente a central. A voz do outro lado perguntou: "O que está acontecendo?" O policial respondeu: "Eu vejo aquilo. Está aqui. Estou olhando para isso agora." Perguntaram: "O que é?" E ele respondeu: "Eu não faço ideia do que seja. Só sei que é enorme, prateado, cheio de luzes piscando. Meu Deus!" Nesse momento, tanto ele quanto o marinheiro entraram rapidamente na viatura e saíram dali o mais rápido possível. E naquela noite, não houve qualquer exercício militar da Força Aérea naquela região. No livro Interrupted Journey, encontramos outro caso extremamente famoso: Betty e Barney Hill. O carro deles foi parado por um OVNI que pousou atravessado na estrada. Segundo o relato, eles foram levados para dentro da nave e submetidos a exames físicos completos. Os ocupantes pareciam muito intrigados pelo fato de os seres humanos possuírem pés, como se, de onde eles viessem, aquilo fosse incomum. Eles realizaram exames detalhados. As entidades não falavam verbalmente, pareciam comunicar-se telepaticamente. Os ocupantes eram semelhantes aos humanos, mas ligeiramente menores. Seus olhos eram inclinados na direção oposta dos olhos orientais. A pele era parecida com a humana. Os narizes eram menores. As mãos e dedos eram pequenos. Usavam algo semelhante a trajes espaciais. Barney Hill ficou tão aterrorizado que perdeu a consciência. Segundo o relato, 2 seres o carregaram até a nave, um segurando cada braço, enquanto seus sapatos batiam contra as pedras da estrada. Dentro da nave, ele passou por um exame físico completo. As entidades faziam perguntas, mas sem mover os lábios. Pareciam comunicar-se apenas mentalmente. Depois disso, o médico responsável pelo exame teria dito: "Vamos lhe dar algo e você não se lembrará de nada." Quando Betty e Barney despertaram, estavam novamente dentro do carro e não conseguiam recordar claramente o que havia acontecido. Posteriormente, sob hipnose, começaram a recuperar memórias fragmentadas da experiência. Barney desenvolveu uma erupção circular na pele. Eles relataram que instrumentos haviam sido colocados sobre várias partes do corpo, inclusive órgãos reprodutivos. Quando Barney descreveu os acontecimentos ao psiquiatra sob hipnose, vários detalhes físicos pareceram confirmar sua história.
Os sapatos dele estavam danificados na parte superior, exatamente como ele afirmava ter acontecido ao ser arrastado sobre as pedras. Essas pessoas eram consideradas indivíduos normais. Não eram fanáticos procurando atenção. E isso levanta uma questão importante. Como explicar o fenômeno? Existem várias teorias. Alguns afirmam que tudo não passa de fenômenos naturais mal interpretados. Outros acreditam que estamos sendo visitados por seres de outros planetas dentro do nosso próprio sistema solar. Marte, Vênus, Júpiter, Saturno ou talvez até bases ocultas na Lua. Mas observatórios astronômicos e sistemas de monitoramento espacial funcionando 24 horas por dia nunca produziram evidências concretas de naves viajando regularmente entre os planetas do nosso sistema solar. Se algo estivesse vindo constantemente da Lua, que está relativamente próxima da Terra, provavelmente já teríamos detectado. Outra teoria sugere que talvez exista uma civilização desconhecida aqui mesmo na Terra. Afinal, nosso planeta ainda não foi completamente explorado. Existem regiões oceânicas e subterrâneas que conhecemos muito pouco. Alguns cientistas especularam que talvez exista uma civilização avançada coexistindo conosco sem fazer contato direto. Entretanto, até hoje, não existe evidência científica sólida sustentando essa hipótese. Também há quem acredite que os OVNIs sejam armas secretas desenvolvidas pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. Francamente, eu quase gostaria que isso fosse verdade. Mas, se alguma nação realmente possuísse uma tecnologia tão extraordinária, dificilmente conseguiria mantê-la em segredo por muito tempo. Além disso, outras potências tentariam imediatamente desenvolver a mesma capacidade militar. Portanto, continuo convencido de que estamos lidando com algo muito além da tecnologia humana convencional. Jesus disse que, nos últimos dias, os corações dos homens desfaleceriam por causa do medo diante das coisas que viriam sobre a terra. Agora pense nisso por um momento. E se a linguagem simbólica do livro de Apocalipse, que fala sobre o abismo sendo aberto, não estiver descrevendo algo vindo debaixo da terra, mas algo vindo do espaço? E se aquilo que vier sobre o mundo nos últimos dias estiver relacionado à manifestação das forças das trevas? Sabemos que o anticristo se revelará com sinais e prodígios enganadores. As Escrituras dizem que, se possível fosse, até os eleitos seriam enganados. O mundo está procurando um salvador tecnológico. O mundo deseja alguém capaz de resolver guerras, desastres, fome, doenças e estabelecer um tipo de paraíso na Terra. E que maneira melhor haveria para as forças das trevas se manifestarem do que aparecerem como os salvadores da humanidade? Isso me interessa profundamente, porque existe uma conexão extremamente curiosa entre o fenômeno UFO e o ocultismo moderno. Há cerca de 20 anos, venho observando que pessoas envolvidas com o ocultismo frequentemente afirmam manter contato com entidades associadas aos OVNIs. Uri Geller, o famoso médium estudado em Stanford, conhecido por entortar colheres, parar relógios e, aparentemente, demonstrar habilidades psíquicas extraordinárias. Declarou publicamente que seus poderes vinham de forças provenientes de outro mundo. Segundo ele, essas forças desejavam conduzir a humanidade a um nível mais elevado de existência. Já na década de 1850, George Adamski, um dos primeiros grandes nomes da ufologia moderna, afirmava conversar com seres vindos de discos voadores. Esses supostos visitantes diziam que a humanidade não deveria temer,
porque todos os planetas seriam habitados por almas reencarnadas, vivendo diferentes estágios de evolução espiritual. John Keel, que escreveu extensivamente sobre OVNIs e ocultismo, observou que muitos indivíduos que alegam ter contato com entidades extraterrestres recebem praticamente a mesma mensagem: reencarnação, salvação universal, evolução espiritual, negação do cristianismo bíblico. Isso é extremamente significativo. A teologia dessas entidades me chama muita atenção. Ao analisar cuidadosamente os relatos de pessoas que afirmam ter se comunicado com esses seres, encontramos ideias muito específicas. Eles negam que Deus seja um ser pessoal, negam que Jesus Cristo seja o único Salvador, negam que a Bíblia seja a palavra definitiva de Deus, negam a ressurreição, negam juízo eterno e promovem a reencarnação e a evolução espiritual da humanidade. Em outras palavras, a mensagem dessas entidades é diretamente oposta ao cristianismo histórico. E é exatamente por isso que acredito que talvez não estejamos lidando simplesmente com visitantes extraterrestres. Talvez estejamos lidando com entidades espirituais. Entidades capazes de manifestar-se fisicamente em nossa dimensão. Entidades capazes de produzir sinais e maravilhas suficientemente impressionantes para convencer o mundo inteiro. Pense nas possibilidades. Uma inteligência extremamente avançada poderia facilmente apresentar evidências capazes de desacreditar religiões inteiras. Poderiam mostrar imagens do passado. Poderiam afirmar, por exemplo, que Moisés recebeu os 10 mandamentos de um astronauta utilizando algum tipo de tecnologia avançada. E milhões acreditariam nisso instantaneamente. Não seria surpreendente se uma tecnologia aparentemente superior se apresentasse ao mundo como a verdadeira salvadora da humanidade. Uma falsa salvação baseada em poder, ciência e maravilhas sobrenaturais. Mas as Escrituras nos alertam precisamente sobre isso. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, somos informados de que Satanás aparecerá com sinais, prodígios e enganos poderosos através do Anticristo. Ele será recebido por aqueles que rejeitaram o amor pela verdade. Eu não consigo aceitar a ideia de que tudo isso seja apenas imaginação coletiva. As evidências acumuladas são numerosas demais, mas também não acredito que estejamos lidando apenas com fenômenos naturais. O que estou sugerindo seriamente é que, próximo ao fim dos tempos, pode haver uma manifestação espiritual global utilizando sinais extraordinários para enganar a humanidade. Talvez os OVNIs sejam reais justamente porque o reino das trevas é real. Talvez estejamos observando manifestações espirituais cuidadosamente planejadas para preparar o mundo para um grande engano final. Mas uma coisa deve permanecer absolutamente clara para os cristãos. Nossa esperança não está em seres vindos de outros mundos. Nossa esperança está em Jesus Cristo. Ele morreu uma vez por todas para reconciliar-nos com Deus. E independentemente de quais fenômenos possam surgir nos céus, a mensagem do Evangelho não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No lar de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, transformará nossos corpos mortais para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Oremos. Pai nosso, abençoa tua palavra
para que ela toque cada coração aqui presente. Ajuda-nos a lembrar que nada pode alterar a verdade da tua revelação. Santifica-nos na verdade, porque tua palavra é a verdade. Dá-nos discernimento para compreender os dias em que estamos vivendo. Protege-nos do maligno. Ensina-nos que, independentemente das forças que possam manifestar-se sobre a terra, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos com gratidão. Amém.